Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo das doutrinas da graça. Então, pode passar. Então a gente está no quarto ponto já. Então a gente estudou ali a primeira, que está em inglês, irmãos. Lembram do acróstico? Né? Forma a palavra tulipe. Né? Por isso o símbolo da nossa igreja, que é uma tulipa. Então os termos estão em inglês ali, mas nós estudamos primeiramente depravação total, depois eleição incondicional, depois expiação limitada, e hoje nós vamos estudar a graça irresistível, né? Também conhecida como graça eficaz ou chamado eficaz. Tá soprando muito? Tá ruim, né? Tem como pegar um de cabo? Tem algum preparado ou não? Tá tranquilo? Aqui atrapalha, não tá atrapalhando? Não? Então tá. Então, irmãos, a gente vai dar continuidade aos estudos, né? A graça irresistível é a doutrina que nós vamos estudar hoje, e como eu disse, é chamada também como graça eficaz ou chamado eficaz, como alguns gostam de chamar. E assim como as outras doutrinas que a gente estudou, um bom entendimento dessa doutrina depende de um bom entendimento das outras doutrinas que nós estudamos, principalmente da doutrina da eleição incondicional. Então, se algum de vocês perdeu, né, essas aulas, acesse lá o canal da igreja no YouTube e assista, né? E eu quero dar início à aula de hoje fazendo a seguinte pergunta. Uma vez que um homem ele foi escolhido por Deus, é possível que ele fuja da eleição divina? O que os irmãos acham? Né? É possível que esse homem ele resista à intenção de Deus em salvá-lo? Então eu ouvi daqui que os irmãos responderam não. Né? Mas se a nossa resposta é não, como é que nós lidamos com textos bíblicos que mostram o homem resistindo à ação do Espírito Santo? E mais, como é que nós lidamos com isso no nosso dia a dia? Em que nós estamos rodeados de pessoas que já escutaram o Evangelho, pessoas pelas quais nós oramos constantemente, e mesmo assim essas pessoas continuam resistindo. Essas pessoas continuam em um estado de rebeldia contra Deus. Né? Como que nós podemos falar de uma graça que é irresistível, sendo que nós vemos essas situações? As pessoas resistindo à graça de Deus. E eu separei em tópicos a aula de hoje. Pode passar. Então nós vamos ver do tópico 1 até o 6, assim como nós fizemos da última aula que eu dei. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, deixem para o final. Amém? Então o primeiro tópico é o seguinte: o que é graça irresistível? Nós temos que definir o que é essa doutrina que nós vamos estudar hoje. Vamos ver a definição de John Piper, primeiramente. A doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar, que significa vencer toda a resistência e tornar a sua influência irresistível. Agora vamos ver a definição de John Murray. O chamado de Deus, por ser eficaz, traz consigo a graça operante pela qual a pessoa chamada é capacitada a atender ao chamado e a abraçar Jesus Cristo de maneira como ele é oferecido livremente no Evangelho. E por fim, a última definição que eu trouxe, a definição de Glerisson Veríssimo, que diz o seguinte: a graça irresistível diz respeito à regeneração, ao novo nascimento. É, dentro da ordem da salvação, o ato que precede a conversão. A regeneração é a causa, a conversão é o efeito. Também é conhecido por graça eficaz, chamado eficaz, graça salvífica, entre outros. É o exato momento em que Deus dá vida a quem estava morto, abre os olhos de quem estava cego e coloca um coração de carne
no lugar do coração de pedra. Essa é a graça irresistível. Então, irmãos, de forma resumida, nas minhas palavras, a graça irresistível é o ato em que Deus, de alguma forma, Ele muda os nossos corações para que nós possamos atender ao chamado do Evangelho. Né? Nós vemos a iniciativa de Deus mudando o nosso coração para que quando nós escutássemos o Evangelho, nós pudéssemos responder, nós pudéssemos crer e se arrepender de nossos pecados. Agora vamos para o segundo tópico. Qual a relação entre... Pode ir para o 2 agora. Isso, mais um. Qual a relação entre soberania de Deus e graça irresistível? É importante nós entendermos isso para que a gente possa compreender a aula de uma maneira mais eficiente. Através da história da Bíblia, quando nós lemos a Bíblia inteira, nós vamos ver um Deus que atua soberanamente sobre todas as coisas. O que isso significa? Significa que tudo o que acontece na história da humanidade acontece conforme a vontade de Deus. Por exemplo, Gênesis 50, 20. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Aqui nós temos um verso que está falando sobre José. Vocês se lembram da história de José? O mesmo José que foi vendido como escravo por seus irmãos. Aqui José está falando com esses irmãos que o venderam. Mas o que o texto está querendo dizer aqui é que mesmo esse ato dos irmãos, que a princípio parecia algo ruim, era um ato que fazia parte do plano de Deus. Ou seja, uma lição que nós temos que aprender nessa manhã. A ação dos homens está debaixo do controle de Deus. O controle de Deus está acima das nossas ações. Daniel 4,35 agora diz o seguinte: e todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? O que esse texto está dizendo ele não está querendo comparar Deus e o homem no sentido de valor, mas no sentido de poder. E ele fala que em questão de poder, o ser humano não é nada perto de Deus. O ser humano, ele não pode impedir Deus de fazer alguma coisa. E o ser humano também não pode, nem tem o direito de olhar para Deus e dizer assim: o que você está fazendo, Deus? Jó reconhecia isso. Jó 42, 2. Ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então não é que alguns planos de Deus vão se concretizar. Nenhum plano de Deus pode ser impedido. Nenhum. Isaías 43, 13. Desde toda a eternidade, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá ele de agir? Isaías 46, 10. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo: o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Então, irmãos, diante desses textos, o que nós vemos é que tudo o que Deus quer fazer, Ele faz. Né? Ou os irmãos acham que existe algo da vontade de Deus que possa não se cumprir? Poderia o homem impedir Deus de agir conforme a sua vontade? E com a salvação? Seria diferente? Né? Deus é soberano sobre todas as coisas, menos com a salvação do homem. Será que é assim que funciona? O que nós encontramos nas Escrituras é Deus sempre tomando a iniciativa. Inclusive na mudança do nosso coração. Inclusive na mudança do coração de todos nós. Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Circuncidar aqui significa fazer com que o coração do homem se volte para Deus. Né? E termina assim: a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a alma, para que vivas. E Ezequiel 36, 26 e 27 diz a mesma coisa. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então, é Deus quem dá um novo coração para o homem, para que o homem possa crer e obedecer. Não é crendo que você obtém um novo coração. Não é abrindo o seu coração para que Jesus possa entrar, para que então você seja transformado. Tudo isso só acontece após uma ação divina. Agora, como poderia Deus enviar uma palavra de salvação para alguém e essa palavra não cumprir o seu propósito? Né? Imagine assim, Deus manifestando a vontade em salvar alguém e fracassando. Né? Deus dizendo assim, eu queria tanto salvar essa pessoa, mas ela não abriu o coração para mim. Então eu não posso fazer nada. Isaías 55, 10 e 11 diz o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Então, irmãos, se a palavra de Deus foi enviada com o propósito de salvação, haverá o quê? Salvação, independente da resistência do homem. E algumas pessoas usam esse versículo aqui para dizer assim que, olha, se eu preguei o evangelho para essa pessoa, uma hora ela vai crer, porque a palavra de Deus não volta vazia. Vocês já escutaram isso? Mas não é verdade, irmãos. O que esse texto aqui significa é que Deus, quando a palavra dele sai da boca dele, quando ele tem um propósito para alguma coisa, inclusive quando nós pregamos o evangelho, pode acontecer duas coisas. Primeiro, essa palavra do evangelho que nós pregamos pode trazer salvação para a pessoa, porém, essa palavra também pode trazer juízo, condenação para essa pessoa. Então é nesse sentido que o autor está dizendo, a palavra de Deus realmente não volta vazia. Se ela foi enviada para salvação, haverá salvação. Se foi enviada para juízo, haverá juízo. Agora vamos para o terceiro tópico. O homem pode rejeitar a salvação? Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 5, verso 20 e 21. Irmãos, eu sei que tem bastante texto, mas eu peço paciência dos irmãos, né? Porque a gente tem que ver o que a Bíblia fala. Não adianta eu ficar falando aqui e a gente não vê os textos, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Então o Filho, ele vivifica a quem ele quer. O Filho dá vida a quem ele quer, e não a quem quer ser vivificado. Por isso que ele diz o seguinte no verso 25, olha só. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então aqui, em outros textos da Bíblia, a salvação ela é tratada como um processo de ressurreição. Ou seja, Deus trazendo vida para aquele que estava morto. E agora eu pergunto para os irmãos, tem como um morto resistir à ressurreição? Eu vou explicar melhor através de um texto. Lá no Evangelho de João, nós vemos o relato da ressurreição de Lázaro. Lá no capítulo 11, no verso 43, Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Já fazia 3 dias que ele estava lá, já estava fedendo. E olha só o que ele diz, né? Não coloquei. Ele diz o seguinte, Lázaro, vem para fora. É o que Jesus Cristo diz para Lázaro. E no verso 44 desse mesmo texto, nós confirmamos aquilo que nós lemos anteriormente. A palavra de Deus não volta vazia. 4. Tá certo, perdão. A palavra de Deus não volta vazia. O propósito, a intenção de Cristo em trazer Lázaro de volta à vida foi cumprida. É o que nós vemos no verso 44. Olha só. O que estivera morto, saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. Agora, irmãos, vocês acham que Lázaro, morto, naquela sepultura, ele tinha condições
de impedir a própria ressurreição? Lázaro tinha condições de rejeitar a própria ressurreição? Morto. Né? Ele ia abrir o olho e falar assim, não, eu não quero ressuscitar. Isso é algo impossível. Né? Agora é claro que quando nós estamos falando da salvação, nós estamos falando de um processo espiritual. Nós não estávamos mortos no mesmo sentido em que Lázaro estava. Mas fato é que nós estávamos mortos, né? Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Existe uma ilustração que vai ajudar os irmãos a entenderem isso. Acho que a Terezinha até postou esses dias no Facebook, e é muito boa. Renan Xavier diz o seguinte: a salvação ela não é sobre um helicóptero que joga uma boia para alguém no mar se salvar. A salvação é sobre um mergulhador que busca alguém morto nas profundezas do oceano e o faz voltar à vida. Irmãos, alguém que está morto nas profundezas do oceano, ele não pode agarrar numa boia. Ele precisa que alguém vá até o seu encontro e o salve, o resgate, o ressuscite. Assim é a mesma coisa na nossa salvação. Nós não temos condições de dizer sim para o Evangelho, a não ser que haja uma iniciativa divina antes. E além disso, nós vamos entender que a salvação, do início até o fim, é uma obra de Deus. Né? Quem garante que essa obra vai ser completa, vai se completar, é o próprio Deus. Romanos 8, 28 até o 30. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Então nós podemos destacar duas coisas aqui. Primeiro, quem faz tudo na salvação é Deus. É Ele quem predestina, é Ele quem chama, é Ele quem justifica, é Ele quem glorifica. Segundo, quando a obra da salvação é iniciada, ela é concluída. É o que nós chamamos na teologia de cordão indivisível. A salvação é como se fosse um cordão. E ele é indivisível, ou seja, não tem como dar errado no meio do processo. Não tem como Deus chamar alguém, né, justificar essa pessoa e ela não ser glorificada no final, no dia do juízo. O Deus que chama, que predestina, é aquele que justifica, glorifica e faz todas as outras coisas. Agora olha só o verso 32, é muito importante. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que o autor está questionando aqui é que como que Deus mataria o seu próprio filho para nos salvar, sem pensar em como ele aplicaria essa salvação em nós? Né? Como que ele entregaria aquilo que de mais precioso ele possui, que é o seu filho? Como ele faria isso? Permitiria que o sangue de Cristo fosse derramado. Porém, a salvação só aconteceria de fato dependendo da nossa resistência. Se a gente ia aceitar ou não a salvação. Eu quero que vocês imaginem que esse palco que está aqui, ele foi construído aqui dentro. Agora imaginem que a gente tivesse encomendado esse palco de uma empresa. E a gente passasse as medidas, a gente quer o palco desse jeito. E aí quando as pessoas viessem entregar, a gente olhasse para eles e falasse assim, nossa, a gente só não pensou como que vai passar na porta agora. Então, irmãos, a obra da salvação é a mesma coisa. Deus não entregaria o seu filho para ser morto sem que ele soubesse como aplicar essa salvação em nós. Deus pensou em tudo. Ele é soberano. Né? Chega a ser um absurdo pensar que Deus planejou toda a salvação até certo ponto. Né? Ele planejou essa salvação até certo ponto, mas daí, quando chega nesse ponto, a salvação fica à mercê da vontade do homem. Quer dizer assim, se toda a humanidade resistir e não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, quer dizer que o sacrifício dele foi em vão? Quer dizer que se ninguém reconhecer a Cristo como Senhor, quer dizer que o sangue dele foi derramado em vão na cruz?
O homem não pode impedir os planos de Deus. Se ele quer salvar uma pessoa, ele vai salvar essa pessoa. Porém, a pergunta que dá nome a esse tópico é: o homem pode rejeitar a salvação? E isso pode trazer uma segunda resposta, né? A primeira resposta é essa que nós vimos. Deus, quando ele quer salvar alguém, ele salva. Mas pode trazer uma segunda resposta, que é o seguinte: o que acontece entre nós é que o homem está a todo tempo rejeitando a salvação. De fato, o homem ele está a todo tempo rejeitando a Cristo, porque o homem, em seu estado natural, ele não quer ser salvo, né? Porém, por rejeitar essa salvação, ele será considerado culpado no dia do juízo, a não ser que essa graça que nós estamos estudando alcance esse homem. Agora vamos para o quarto tópico. O homem é salvo contra a sua vontade? Né? Diante do ponto anterior que nós vimos, nós podemos concluir que já que o homem não pode rejeitar a salvação, então ele é trazido à força. Né? Deus gruda no homem assim, puxa ele e fala: eu vou te salvar. Né? Você quer queira, quer não queira, eu vou te salvar, e pronto, acabou. E não é isso, irmãos. Não é assim que acontece. Né? O que acontece é que nós somos transformados. E juntamente com essa transformação, o nosso interesse, o nosso querer, a nossa vontade. Então não é errado falar que nós vamos até Deus. Não é errado dizer que nós escolhemos a Deus, que nós desejamos a Deus. Tudo isso acontece. Porém, isso só acontece depois de termos sido alcançados pela graça de Deus. Porque antes disso, sem a iniciativa divina, irmãos, o homem não é capaz de se voltar para Deus. Ele está morto. Vocês se lembram? É preciso que Deus lhe conceda a vida. É preciso que Deus ressuscite o homem. E para esse processo nós damos o nome de regeneração. E esse processo é o processo que habilita o homem a responder o Evangelho. Gravem bem essa palavra, regeneração. O pastor Heber Campos Júnior ele diz o seguinte: sem regeneração é impossível crer em Cristo. Sem regeneração é impossível crer em Cristo. Porém ele continua: com regeneração é impossível não crer em Cristo. Então, se Deus não te regenerar, você não vai crer. Mas a partir do momento que Ele te transforma, que Ele muda o seu coração, que Ele te dá vida, é impossível você não crer em Cristo. Né? O próprio nome aqui, graça irresistível, pode causar certa confusão. Né? Alguns entendem Deus e o homem numa disputa de força. O homem lutando com Deus. E já que Deus é mais forte, como nós vimos, então Deus vence. E por isso o homem é salvo. E esse conceito ele não está correto. Porque graça irresistível, aliás, a palavra irresistível não significa que o homem, ele luta com Deus. Irresistível significa que o homem não pode lutar com Deus. Eu vou repetir. Irresistível não significa que o homem luta com Deus e perde no final. Irresistível significa que o homem não tem condições de lutar com Deus. Quando Deus trabalha na vida de alguém, ele não trabalha primariamente em sua vontade. Então, quando Deus trabalhou na sua vida, Ele não transformou primeiro a sua vontade, mas Ele transformou um lugar que é anterior à sua vontade. Um lugar que o homem não tem acesso. Um lugar que o homem não pode chegar. E esse lugar que nós estamos falando, na Bíblia, é chamado de coração. E não é o órgão coração, né, que bombeia sangue que nós estamos falando. O coração que a Bíblia se refere aqui é o centro de todos os desejos, de todas as emoções do homem. É da onde parte tudo. É aquilo que há de mais profundo no ser humano. Então, na regeneração, Deus coloca a vida naquilo que há de mais profundo no homem, naquilo que estava morto. E a partir disso, a partir do momento em que o coração de pedra do homem é substituído por um coração de carne, o homem crê espontaneamente. Ele crê porque quer crer, mas porque foi transformado anteriormente. Atos 16:14 diz o seguinte: uma das mulheres que nos ouviam
chamado Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Irmãos, o mesmo ocorreu com todos nós. Sem Deus trabalhar em nosso coração, a mensagem do Evangelho, sabe o que ela pareceria para nós? Loucura. Mas a partir do momento, quando a graça dele nos alcançou, nós passamos a ver a cruz de Cristo como o poder e a sabedoria de Deus para a salvação. Ninguém se rende e serve a Deus por obrigação. E todos vocês que estão aqui nessa manhã podem dizer isso com propriedade. Alguém foi arrastado até aqui para vir aqui nessa manhã? Quando chegar à noite, no horário do culto, será que alguém vai ter que ser amarrado para ser trazido aqui? Não, irmãos. Né? Você virá, se você foi regenerado, né? Você virá porque quer cultuar a Deus. Primeiramente, porque Ele é digno de ser cultuado. Segundo, porque nós desejamos mostrar a nossa gratidão por um Deus que nos salvou, por um Deus que nos alcançou com a sua graça. Tópico número 5. Diante de tudo isso que a gente viu, como lidar então com textos em que os homens resistem à ação do Espírito Santo? Né? Eu disse até agora que o homem não pode resistir. Quando Deus quer salvar, Ele salva. Porém, existem alguns textos que parecem dizer o contrário. Então vamos ver. A doutrina da graça irresistível, ela não significa que o homem não possa resistir à graça por algum tempo. A doutrina da graça irresistível significa que o homem não pode resistir a Deus para sempre. Né? Quem aqui dos irmãos creu e se rendeu a Cristo na primeira vez que escutou o Evangelho? Eu acho bem difícil isso, porque a maioria de nós resistimos muito, mas muito mesmo. A gente escutou o Evangelho, a gente pode até ter vindo na igreja, as pessoas oraram para nós, pregaram para nós, mas a gente resistiu. Isaías 65, 11 e 12 diz, é um dos textos que a gente vai analisar, ó. Mas vós, que abandonais o Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino, eu vos destinarei a espada, eu vos encurvareis todos a matança, porque não respondestes quando chamei, e não ouvistes quando falei, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. Atos 7, 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Então, como crer num conceito de uma graça que é irresistível, sendo que esses textos mostram claramente o homem resistindo à graça de Deus? Irmãos, o homem pode resistir a Deus, mas não para sempre. Esses textos, eles mostram pessoas que se encontram nesse estado de resistência e de rebelião. Mas esse estado, Deus pode mudar. Assim como Ele fez com a gente. Né? Os homens que estão resistindo à graça, estão no estado em que todos nós aqui já estivemos. E se for da vontade de Deus salvar essas pessoas, em algum momento elas serão alcançadas pela graça irresistível. Então é possível resistir à graça de Deus? A resposta é sim, só até quando Deus quiser. Eu vou repetir, é possível resistir à graça de Deus? Sim, até quando Deus quiser. Portanto, passagens como essas, irmãos, não contradizem em nada todos os outros textos que nós lemos, que falam claramente a respeito de um Deus que é soberano sobre os corações humanos, que é soberano sobre os nossos corações.
Em outras palavras, para resumir bem, John Piper ele diz o seguinte: a graça é resistível, até não ser mais. O homem pode resistir? Sim, até quando Deus quiser. E vamos para o último tópico agora, irmãos. Qual o principal efeito de um entendimento correto sobre a doutrina da graça irresistível? Ou seja, qual que é a aplicação de tudo isso que nós vimos para as nossas vidas? Pode passar mais um. A graça irresistível, ela exclui todo e qualquer mérito do homem, pois sem a iniciativa de Deus, nós jamais o teríamos escolhido. Vocês já escutaram aquele ditado assim, ó: se conselho fosse bom, como que é? Não se dava, vendia. Quantas vezes todos nós aqui já tentamos aconselhar alguém, porque a gente sabia que essa pessoa se encontrava num caminho que a levaria para algo ruim. E o que nós ouvimos muitas vezes? Simplesmente nós ouvimos assim: eu sei o que eu estou fazendo, não se intrometa. Alguém aqui já escutou isso? Por que isso acontece, irmãos? Isso acontece porque nós vivemos numa sociedade em que o homem é o centro de tudo. Se o homem é o centro, então o homem é quem sabe o que é melhor para o homem. O que as pessoas vão dizer? Você sabe o que é melhor para você. Não dê ouvidos a ninguém. Escute seu coração. Né? Escute o seu coração. Né? Não dê ouvidos para o que as pessoas estão dizendo. E nós vemos essa verdade em tudo, irmãos. No trabalho, nós vemos pessoas que não conseguem se submeter a uma chefia ou uma liderança. Na escola, até mesmo as crianças não respeitam a autoridade do professor. Muito pelo contrário, o que nós temos visto aí nos noticiários são barbaridades. Professor com medo de trabalhar porque o aluno está agredindo ele, ameaçando ele. Na família, a pessoa não consegue viver um relacionamento a dois. Por quê? Porque o casamento exige que nós abramos mão de nossas vontades. Alguém tem que ceder, mas as pessoas não querem. Eu sei o que é melhor para mim. Com os filhos, então, irmãos, nem se fala, né? Desde pequenos, eles acham que sabem o que é melhor para eles. Esses dias, a gente estava conversando sobre uma possível troca de escola da Maria Júlia. E eu cheguei para conversar ela, para preparar ali, né, o coraçãozinho dela. E ela começou a chorar. E eu falei: filha, por que você está chorando? Ela falou: pai, eu não quero trocar de escola. Mas por quê? Aí ela tem uma amiguinha dela, a melhor amiguinha dela chama Sofia. E ela chama de Sossô. E ela falou assim: pai, eu não quero ficar sem a Sossô. Aí eu falei: filha, mas vai ser melhor para você. Não, pai, mas eu não quero. E eu tive que conversar com ela, contornar toda a situação, porque ela acha que ela sabe o que é melhor para ela. Mas ela não sabe. E na igreja, irmãos? Quantas vezes o pastor Fernando já disse aqui que as pessoas já não procuram ele mais para pedir um aconselhamento. As pessoas procuram o pastor para informar o que vão fazer. Pastor, eu vou fazer isso. Não é pastor, me aconselha, eu preciso de um aconselhamento, me mostra o que a Bíblia diz, vamos orar junto para eu tomar uma decisão. Não é mais assim que acontece. As pessoas chegam até o pastor Fernando e dizem: pastor, eu vou fazer isso. E o pastor fica rendido, ele vai fazer o quê? Não faz? Ele vai proibir a pessoa de fazer? E com os outros membros aqui, irmão, será que acontece também? Né? Experimente condenar a atitude de um irmão e dizer que ele está em pecado. Faça isso para você ver. Chame ele, né? Como manda a disciplina. Nós devemos fazer, mas é difícil. Porque muitas vezes o que a gente vai escutar é assim, ó: só Deus pode me julgar, irmão. Ou então a gente vai escutar assim: irmão, tira a trave do seu olho para falar do cisco que está no meu. As pessoas usam a Bíblia, né, para distorcer a própria Bíblia. As doutrinas da graça, irmãos, inclusive a de hoje, elas ferem o ser humano nesse ponto. E começa lá na doutrina da depravação total. Né? Quando você diz que todas as escolhas, todas as decisões do homem são afetadas pelo pecado que está em seu coração, quando você diz que o homem não pode escolher a Deus, porque em seu estado natural, o homem odeia a Deus. Aí quando nós chegamos na doutrina da eleição incondicional, o que as pessoas dizem? Deus é injusto. Ele não sabe o que faz. Como ele pode escolher alguns e outros não? O mesmo na expiação limitada, que foi o Fernando que deu.
nós continuamos a questionar os conselhos de Deus. Por que que Deus não salvou todo mundo? Por que que Deus não impede o mal? Por que Deus não faz do jeito que eu acho melhor? E finalmente, a graça irresistível, que mostra claramente a terrível condição que o homem se encontra, tanto que é necessário que Deus troque o coração para que ele possa fazer uma escolha correta, para que o homem assim possa escolher a Deus. As pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus estão caminhando em direção ao inferno, e elas não percebem isso, irmãos. É só olharmos para as nossas vidas. Olha para a sua vida, aonde que você estava 5, 10, 15 anos atrás. E seja sincero com você mesmo, você tinha consciência da condição que você estava diante de Deus? Você tinha capacidade de abandonar os caminhos que você estava, sozinho? De jeito nenhum. Agora olha para você hoje. Agora olha para a sua vida. Né? Qual foi o momento em que você percebeu que você precisava mudar? Qual foi o momento em que você percebeu que você necessitava de um Salvador? Talvez, irmãos, você não se lembre desse momento. Talvez a sua conversão não aconteceu como a do apóstolo Paulo, né, que teve um encontro com o próprio Cristo lá no caminho de Damasco. Mas fato é, isso não aconteceu porque você quis. Ou você acha que você está aqui nessa manhã porque você realmente queria estar, né? Você acha que se dependesse exclusivamente de você, você estaria aqui? Você acha que se dependesse exclusivamente de você, você teria tido a mudança de vida que você teve? O que aconteceu foi que a maravilhosa graça de Deus te alcançou. Vocês se lembram da conversa entre Jesus e Nicodemos? Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 até o 12. Jesus, ele diz para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Então Nicodemos pergunta assim para Jesus, né? Como um homem velho pode nascer de novo? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Mas Jesus estava falando, obviamente, não era de um nascimento natural. Jesus estava falando da regeneração que nós vimos aqui, né? E olha só, ele explica isso no verso 8. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em determinado momento da sua vida, talvez aqui na igreja, né? Talvez através de um apelo do pastor, ou em outro lugar, você declarou que você era um servo de Cristo, que Cristo era o Senhor da sua vida. E se alguém te questionasse quanto a isso, o porquê? Por que o Senhor, o Cristo é o Senhor da sua vida? Talvez você responderia assim: porque eu escolhi, porque eu decidi servir a Ele. Então, mesmo que de forma indireta, irmãos, você falar isso, você está trazendo mérito para você. Você está dizendo que você escolheu o que era melhor. A decisão foi sua. Você decidiu o que era melhor para você. A doutrina da graça irresistível, ela acaba com todo esse mérito. Porque você percebe que para que naquele dia, esse dia que você teve um encontro com Cristo, para que você pudesse escolher a Deus, Ele te escolheu antes da fundação do mundo e te chamou de uma maneira irresistível. Irmão, você estava morto e Ele te deu vida. Você tinha um coração de pedra, Ele te deu um coração de carne. Você estava cego e Ele te fez enxergar. Enxergar o quê? Enxergar o Evangelho, a beleza do Evangelho. Evangelho esse que fala sobre um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ter a vida eterna. Irmãos, eu termino lendo um poema de Céu Fernandes, que descreve muito bem tudo aquilo que nós vimos até agora. E esse poema diz o seguinte: gratidão me descreve, maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo que pensei saber, você resume a minha obra a apenas receber. A minha alma
resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria e de maneira doce dizia: filho, o seu maior esforço é para descansar. Não há mais preço algum a pagar. Tudo está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor teu, merecido por Jesus. Irmãos, essa é a graça irresistível que me alcançou e que te alcançou. Amém?